E aí, mentes do Hipnotime, bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do canal. E meu nome é Tom Lucas, eu, para quem não sabe, estou me formando em psicologia agora esse semestre, estou no último semestre da faculdade. E vou vir aqui para falar sobre um assunto que está aí sendo muito falado, muito comentado. Um monte de gente me mandou mensagem falando: tá passando hipnose na novela, tá passando hipnose na novela da Globo. E aí eu tenho alguns pontos aqui que eu gostaria de comentar sobre o assunto. Talvez esse vídeo fique até um pouquinho mais longo, fique com alguns pílulas de duração aí, mas é importante que você assista aí até o final. Então, para quem não sabe, na novela atual da Globo, essa novela de horário nobre, das 8, das 9, não sei porque eu não assisto novela. Acho que a última novela que eu assisti foi Carrossel, aquela antiga. Então é uma novela que chama O Outro Lado do Paraíso e tá falando um pouquinho sobre hipnose, tá falando sobre coaching. Na verdade foi uma propaganda que colocaram na novela e eles acabaram abordando um pouquinho esse tema. Como eu não assisto novela, eu não estou acompanhando, e muita gente que eu vejo que também está comentando sobre o assunto, está falando: mas eu não assisto a novela. Está fazendo o quê? Está pegando trechos descontextualizados e falando sobre apenas as cenas de hipnose. Eu não estou acompanhando o que está acontecendo, como que é a trama que está se desenvolvendo, o que levou as pessoas a falarem de hipnose na novela. Realmente eu não acompanhei. Então eu também vou falar sobre um trecho descontextualizado, sobre como que foi mostrado a hipnose, como foi falado sobre o assunto dentro da novela. Primeiro ponto que a gente tem que falar é que, assim, novela é uma obra de ficção. Assim como filmes de Hollywood são ficção, todos têm um roteiro, todos têm personagens, todos são atores e a história pode acontecer qualquer coisa. E toda vez que sai alguma coisa sobre hipnose, eu tenho isso, por exemplo, daquele filme Corra, né, o Get Out, que saiu falando de hipnose, que eu vi muitas pessoas falando assim: vamos boicotar o filme porque o filme está deturpando a imagem da hipnose, a hipnose não faz a lavagem cerebral como aparece no filme, blá blá blá. As pessoas, assim como aconteceu na novela, não levaram em conta que é filme. Filme, mais uma vez eu falo, é ficção. Eu nunca vi, por exemplo, a NASA fazer um protesto toda vez que sai um filme novo do Star Wars, falando: mas no espaço não é assim, mas o som não se propaga no espaço, não existem alienígenas como mostram no Star Wars. Sabe, eu nunca vi os astronautas fazendo boicote ao filme do Star Trek ou algum filme assim, porque não mostra a realidade. Porque eles sabem que é filme. Esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Mas vamos lá. Novela é algo que forma a opinião pública, é algo que no Brasil é muito popular, as pessoas levam em consideração aquilo que é passado lá. E muitas vezes eles tratam temas nas novelas que são sim temas atuais, que são sim temas embasados, que são sim formas de mostrar esses temas como é a realidade. Mas vamos falar da hipnose na novela. Pelo que eu li na sinopse na novela, o que passou, as cenas que eu assisti, se trata de uma personagem que ela é advogada, tem uma formação em coaching e tem uma amiga dela, não sei se é da família dela, enfim, uma outra personagem lá, que estava com problemas sexuais com o atual marido, uma coisa assim, e arremetia aquilo a traumas da infância em que ela não lembrava o que estava acontecendo. Aí uma personagem fala para ela que o coaching é uma ferramenta muito legal e que você pode utilizar a hipnose ericksoniana, que trata na novela, e que com a hipnose você pode resgatar memórias. Até aí, mais ou menos ok. Ela fala que hipnose ericksoniana. Hipnose ericksoniana, a gente raramente faz regressão na hipnose ericksoniana.
começa por aí. Ericksoniana é uma forma indireta de se fazer terapia, utilizando metáforas, utilizando diversas técnicas de hipnose conversacional, em que nem existe o estado formal de transe, não existe uma indução ao estado de transe. Terapia ericksoniana, o terapeuta vai conversando e durante essa conversa, durante aquela historinha, durante algumas sugestões de comando embutido, é eliciado um estado. Tanto que na hipnose ericksoniana se fala eliciar o estado de transe, eliciar um estado, eliciar uma emoção. Então, da forma que foi mostrado na novela, até onde eu sei, até onde eu já vi, hipnose ericksoniana não faz daquele jeito. Aí vamos falar um pouquinho de partes técnicas. Bom, a cena que eu vi da regressão aconteceu dessa personagem, coaching, advogada, conduzir uma regressão e ela começar a lembrar de fatos da infância em que ela estava sendo abusada sexualmente pelo padrasto dela. E ela até fala o nome do personagem lá, enfim. E o que aconteceu? Ali foi uma condução a uma regressão de forma totalmente equivocada. Porque assim, a gente faz na hipnose clássica, no método Dave Elman de se fazer, na forma mais tradicional e direta de se fazer regressão, sim, aquilo é possível. Ela faz uma regressão, ela volta àquele momento traumático. Se aquelas memórias são reais ou não são, entra numa outra questão. Então a gente não tem como atestar se aquelas memórias realmente são reais ou são criadas pela mente. Mas enfim, esse é outro assunto. Ela começou a lembrar daquele trauma e vivenciar a emoção real do abuso. Ela começou a ter o que a gente chama de abreação, e essa abreação é uma explosão emocional, uma espécie de catarse, em que ela começou a chorar, ela se levantou e começou a falar o nome da pessoa, enfim. O problema daquilo é que quando é feita uma regressão, a gente faz um processo que a gente chama de ressignificação, que é dar um novo significado, dar um novo olhar sobre aquilo que aconteceu. E não como aconteceu na novela, de deixa a pessoa lá sofrendo, ok, abre os olhos, e é isso, e a pessoa fica lá chorando, passando mal, aí até que vem uma outra personagem, começou a abraçar ela lá, e fala, não fica assim, blá 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 blá. Não é daquele jeito que se faz. Tem que ser feita uma condução, uma ressignificação, tem toda uma estrutura de uma regressão. Às vezes a gente não volta em apenas um ponto, mas a gente volta em diversos pontos da vida para ir ressignificando várias coisas. Porque às vezes o problema que a pessoa tem no presente é uma soma de diversas coisas. Pode ter sido desencadeado de um trauma e esse trauma tem sido reforçado ao longo da vida. Várias outras coisas parecidas que foram reforçando o problema que ela tem. Então, não é só deixar lá. Tinha que aí ter sido feito de outra forma, de uma forma mais terapêutica e não só de uma forma, vamos lá lembrar e é isso. Aí entra um ponto que gerou uma polêmica, uma confusão pelo Conselho Federal de Psicologia. O Conselho Federal de Psicologia lançou uma nota falando que problemas mentais, transtornos psíquicos não devem ser tratados por pessoas que não têm formação para isso. Bom, aqui já vai entrar um outro assunto que eu queria abordar também aqui nesse vídeo. Eu estou me formando em psicologia, eu sei muito bem como que a psicologia funciona, sei como que funciona o trabalho dos psicólogos, eu sei que a gente estuda numa faculdade de psicologia, e sim, a faculdade dá um preparo para que a gente lide com problemas emocionais. Então não basta falar assim, eu trato depressão, se eu não sei o que é uma depressão. De fato, depressão é ficar tristinho. Não, não é isso. Depressão é muito além disso. Eu trato ansiedade, eu trato transtorno bipolar. Existem muitas
muitas questões por trás desses transtornos, e sim, eu concordo que a pessoa precisa ter um conhecimento na área. É uma tecla que eu sempre bato aqui no canal, já falei disso várias vezes em outros vídeos, a importância de se estudar psicologia, de preferência, sim, fazer uma faculdade, uma formação de psicologia. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não quero fazer faculdade de psicologia. Pelo menos estudar um livro de psicopatologia, estudar sobre as abordagens da psicologia, como que funciona, o que é de fato a psique humana. Isso você vai ver em várias correntes de pensamento, várias abordagens. E sim, é importante pelo menos estudar a fundo uma delas, pelo menos. E ter um conhecimento superficial, que seja, de todas elas. A grande crítica que estava sendo feito à novela, ao processo de coaching, é que às vezes as pessoas fazem uma formação em coaching, às vezes de um final de semana, não tem nenhum tipo de estudo e partem para atender esse tipo de caso. Nesse ponto, eu concordo com o que o Conselho Federal falou, de que sim, a pessoa precisa ter esse embasamento para poder atender. E num curso de final de semana, a pessoa que tem formação em direito, às vezes tem formação em administração de empresas, em informática, sabe? Elas são experts dentro da área delas. Elas não têm essa formação de como tratar uma depressão ou o que é uma depressão num curso de engenharia, por exemplo. Então, sim, não faz sentido uma pessoa se prestar a isso. Agora, eu vi muitos psicólogos falando que a terapia deve ser feita por psicólogos. Aí a gente tem uma outra questão a tratar aqui. Terapia nunca foi exclusividade da psicologia. Existem vários outros profissionais que são terapeutas e que não têm uma formação em psicologia. A gente vai ter aí as terapias holísticas, que, enfim, envolvem às vezes até mesmo crenças, envolvem coisas que são pseudociências, mas são consideradas terapêuticas, porque tem pessoas que se submetem a esse tipo de terapia e sim, são tratadas de acordo com o que elas acreditam, mas existem resultados. A gente não pode falar que é científico, a gente não pode falar que são ciência, mas enfim, essa também é uma outra questão, mas é uma terapia, sim. A gente vai ter, por exemplo, psicanálise. Psicanálise não necessariamente precisa ter uma formação em psicologia. Existem formações livres de psicanálise no Brasil. Então tem advogados, vão ter engenheiros, vão ter técnicos de mecatrônica, vão ter pessoas de várias formações diferentes, ou que não têm formação acadêmica nenhuma, fazendo cursos de formação em psicanálise. São cursos de pelo menos 2 anos, pelo menos os cursos sérios que eu conheço, tem uns que são até mais extensos e que se formam terapeutas. Sim, psicanalistas são terapeutas, mas eles não têm uma formação em psicologia e nem são filiados, membros do Conselho Federal de Psicologia. Eles não têm uma carteirinha do CFP ou do CRP que regulamenta a prática terapêutica deles. Mas sim, eles têm conhecimentos em psicopatologias, eles têm conhecimentos em lidar com o sofrimento e utilizam as técnicas deles da psicanálise. Então, eu vi os psicólogos falando que terapia deve ser de exclusividade do psicólogo. Essa é uma questão que vai muito além do que a própria novela está falando. Se eu não me engano, salvo engano meu, eu vi as pessoas comentando que a personagem comentou lá que você não precisa fazer terapia com psicólogo, faça coaching, que é muito melhor, uma questão assim. Eu não vi essa cena, mas se isso realmente aconteceu na novela, foi sim um ponto falho da novela, até porque ali foi uma propaganda paga pelo IBC, que é uma escola de coaching, que fez uma inserção ali para poder falar do coaching. Inclusive, eu vi uma nota do próprio IBC contestando isso, falando que não, o coaching não vai substituir a psicologia, não vai substituir um profissional com conhecimento. E eu vou deixar aqui embaixo linkado essa matéria que eu li
do próprio IBC falando sobre isso. Então sim, foi uma falha da novela, uma falha do roteiro. O Valcir Carrasco, que é o autor da novela, ele tem formação em coaching pela IBC, inclusive, e ele colocou lá como uma fala da personagem isso, que não faça psicologia, faça coaching. Isso sim, ao meu ver, é um grande equívoco, a gente não deve substituir isso. O ponto que eu quero chegar aqui nesse vídeo é tratar da hipnose, da hipnose como que foi mostrada lá, que, mais uma vez, eu falo, não é daquele jeito, tem formas estruturadas de falar, mas apesar de tudo que estão falando, apesar de tudo que está sendo mostrado lá, eu achei uma coisa positiva ter abordado o assunto da novela, mesmo com essas polêmicas todas, mesmo que não seja daquele jeito na realidade, porque isso despertou a curiosidade das pessoas em questão da hipnose, de procurarem a hipnose como prática terapêutica, de buscarem hipnoterapeutas. Então eu tive muitas pessoas me mandando mensagens, me perguntando, Tom, é daquele jeito mesmo que mostra a novela? E eu explicar, falar, olha, mais ou menos, e explicar como que é na realidade. Então, ao meu ver, foi uma coisa, sim, bacana a novela ter abordado. É uma formadora de opinião gigantesca. Ela atinge assim, uma massa da população em que YouTube não chega, em que programas de emissoras menores não chegam, até mesmo programas dentro da Globo, em outros horários, não chegam nesse tipo de público que uma novela de horário nobre chega. Então, eu acho que dá sim para... A novela ainda não terminou, então eu acho que dá ainda para corrigir, ainda dá para desfazer um pouquinho da imagem sensacionalista que a novela criou, apesar de que eu não acho sensacionalismo uma coisa errada para uma novela, porque uma novela precisa ter drama, precisa ter sensacionalismo, senão não dá ibope. Se as novelas, filmes, obras de ficção no geral fosse seguir exatamente o que a realidade diz, a gente aí não ia ter filme de super-herói que voa, gente que lê o pensamento da outra, né? Tem novelas que mostram espíritos, que não sei o quê. Enfim, não teria essa magia toda da dramaturgia dos filmes, enfim. Então, eu não acho mal. Eu acho que eles não fizeram isso de má fé. Acho que eles não fizeram isso para denegrir a imagem da hipnose, para denegrir a imagem da psicologia. Eu acho que eles não fizeram isso de propósito. Eu acho que só faltou uma consultoria mais precisa, alguém que falasse, olha, diminui um pouquinho, muda isso, até pode colocar uma ficção aqui, mas só que faz dessa forma. Eu acho que só faltou um consultor mais embasado para poder ajudar e trazer algo assim mais perto da realidade, assim, se é isso que, já que é essa a proposta que as novelas querem trazer. Querem colocar uma trama que as pessoas se identifiquem na vida real. No mais, era isso que eu queria falar. Espero que eu tenha deixado claro aqui a minha opinião sobre isso que aconteceu. Eu espero que esse conflito tanto que os psicólogos estão causando, que o Conselho Federal de Psicologia está gerando, e eu acho que ele tem todo o direito de se expor, de falar a sua opinião sobre isso, mas eu acho que algumas pessoas estão criando um alarde muito gigantesco. Eu acho que assim, a psicologia sim precisa ser atualizada, existe sim muita ignorância dentro do meio da psicologia. Tem professores que até hoje falam que a hipnose não funciona porque o Freud abandonou. Tem professores, mestres, doutores de psicologia que falam a hipnose só serve para tratar um sintoma, mas não trata a causa. Tem professores que eu já vi falando que hipnose não existe, o que é o mais absurdo de tudo, porque o Conselho Federal de Psicologia reconhece a hipnose como prática,
Desde 2000, a então presidente do conselho, a Ana Bock, fez um termo autorizando os psicólogos a utilizarem a hipnose, falando que sim, é uma técnica comprovada cientificamente. Então eu acho uma ignorância absurda professores de psicologia ou psicólogos falando que hipnose é fake. Se fosse fake, não seria reconhecido pelo Conselho de Psicologia, Medicina, Odontologia e Fisioterapia. E tem outros conselhos aí que estão para reconhecer a hipnose também. Então não tem o que questionar. A sua opinião não é válida para a ciência tem comprovação. Então você vai falar aqui, eu acho que é fake, eu acho que não existe. Desculpa, meu amigo, mas a ciência não liga para o que você acha. A ciência liga para o que ela comprova. E existem diversos preconceitos lá quando se fala de programação neurolinguística, quando se fala de coaching. Eu já vi psicólogos falando que isso é tudo autoajuda, isso não serve para nada. Sabe, não é assim. Eu conheço vários coaches que são muito e muito sérios. Eu conheço muita gente da PNL que são extremamente sérios, que estudam isso e que sim, têm preparo para tratar pessoas com problemas mentais graves, inclusive, e que são muito melhores do que muitos psicólogos. E óbvio que existem charlatães, ou charlatões, não sei. Existem sim pessoas que são despreparadas, que não têm preparo nenhum para lidar com o mais simples dos casos. E isso não vale só para o coaching, isso não vale só para a PNL, isso não vale só para a hipnose. Eu conheço pessoas da psicologia que são extremamente despreparados, que passaram colando na prova, que inclusive estão se formando, pessoas que já são formadas e que são horríveis, que não estudam e que não sabem o que fazer com determinados pacientes. Então tem sim gente ruim em todos os lugares, tem pessoas despreparadas em vários lugares, e eu conheço terapeutas que não são psicólogos, que são muito e muito e muito melhores do que muitos psicólogos experientes, formados e com registro no CRP. Então vai muito da ética, vai muito do cliente. Se você está procurando um terapeuta, se você está procurando se tratar de alguma coisa, é óbvio que a pessoa que tem uma formação vai te dar mais credibilidade, vai te gerar mais segurança. Você não iria, por exemplo, para um engenheiro pedir para ele te receitar um remédio, e você não iria para um advogado pedir para ele desenhar a planta da sua casa. E você não iria para um outro profissional que não fosse da psicologia te tratar o seu problema mental. Sim, eu concordo com isso. É óbvio que quem tem essa formação tem mais credibilidade. Porém, não é assim uma regra de que todos eles vão ser muito bons e melhores do que quem não tem formação. Então, busque um profissional sério, procure as formações que ele tem, não só acadêmica, mas dentro do meio. Eu conheço muitos hipnoterapeutas que, assim como eu, têm formações internacionais de hipnose, cursos sérios, cursos embasados, inclusive cursos ministrados por psicólogos, então, que participam de eventos, participam de congressos, que leem, que estudam, que se atualizam do que está acontecendo, Estados Unidos, Europa, locais onde tem muitos estudos, e que tem profissionais aqui do Brasil que têm essa oportunidade de estudarem com esses profissionais e se atualizarem. Então, pesquisa sobre o seu terapeuta, independente da formação acadêmica. Óbvio que se for da psicologia é melhor, mas pesquise o tempo de mercado que ele tem, as formações além e, principalmente, o que as outras pessoas que foram atendidas por ele falam a respeito. Eu acho que não existe melhor forma de você ver a eficácia de um terapeuta vendo depoimentos de clientes, perguntando para pessoas que já foram atendidas e vendo os resultados que ele teve. Bom, no mais é isso. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo do que de costume aqui do canal, mas eu acho que foi importante para tratar algumas questões aqui, tá bom? Então é isso daí. Se esse vídeo
for útil para outra pessoa, se você vê as pessoas que estão comentando sobre isso, manda esse vídeo para elas, inclusive para psicólogos, profissionais da saúde. Se você tem mais alguma outra coisa para acrescentar aqui que eu não falei, ou discorda, deixa aqui nos comentários, eu vou ler todos, eu vou responder. Qualquer coisa eu faço um vídeo de adendo sobre isso, comentando mais alguns pontos. A novela ainda vai ter outros capítulos, vão ter outras coisas falando a respeito da hipnose, então se eu ver que tem mais alguma outra coisa relevante, eu faço outro vídeo, talvez uma parte 2, falando sobre o que aconteceu, sobre os desenrolares, enfim. Vou deixar links úteis aqui embaixo falando do assunto. E é isso aí, se inscreve aqui no canal, dá um like aqui no vídeo, porque o YouTube não está mandando as notificações para quem não dá like nos vídeos, então dá like para o YouTube entender que você gosta de assistir os vídeos aqui do canal, ativa lá o sininho, e é isso daí. A gente se vê, falou!